Vamos lá então. Tudo bem? Todos tranquilos? Tem alguém para me abrir aqui? Você? Tem gostinho que já era bem conhecido. Como que é seu nome? Alessandra, seja bem-vinda. Viu, Alessandra? Tem gente retornando também depois de muito tempo. Ah, é? Tem gente que está voltando aí. Muito bom. Sempre bom voltar, né, para casa. A Alessandra também, né? Bem-vinda aí. Na reunião também se chama Alessandra. Ah, é? Alexandre, Está por aqui nós juntos, hein? Que a gente possa ter nessa noite uma boa experiência na casa espírita. Que nada mais é do que um lugar onde a gente para refletir. E quando a gente pega alguns temas do Evangelho, como no caso de hoje, a gente vai pegar o capítulo 12, ele é um tema que vem dizer muito daquilo que a gente vai tentando levar e tentando aprender ao longo da nossa vida. Jesus, no primeiro momento, ele fala assim, que você tem que amar o seu próximo. Pô, bacana, eu tenho que amar meu próximo. É fácil amar o próximo? Eu estava vindo para cá agora e um motorista de ônibus, ele me deu uma fechada que eu tive que entrar, subir na calçada. Aí eu freiei, subi na calçada. Ainda bem que era um lugar que dava para subir na calçada. Daí ele passou e eu continuei. E aí você fala, hoje você vai falar sobre amar o próximo. Você vê, não é fácil tudo isso. Mas o que eu tenho que entender? Todo mundo aqui já levou uma fechada ou foi só eu? Aquela fechada não é pessoal. Não é algo pessoal. Será que naquele momento ele não se distraiu? Você já teve a oportunidade de dirigir um ônibus? Eu nunca tive. Mas deve ser algo muito complexo. Está querendo ser amado por você, também Exato, não é verdade? Então, às vezes a gente leva para o lado pessoal. E não é pessoal. Às vezes ele só não me viu. Então, se a gente imaginar sempre que aquilo que o outro fez tem algo de maldade, poxa, fica difícil de tocar a vida, não fica? Então, vamos tentar imaginar que aquilo foi uma distração. Eu perguntei no início se você já levou uma fechada. Agora eu vou perguntar de novo. Você já deu uma fechada em alguém sem querer? Entendeu? Também não fui só eu. E não foi nada pessoal com aquele cara. Muitas vezes eu não tinha visto. Então, isso que é importante a gente entender. Que esse amor que Jesus coloca, ele é algo que no dia a dia a gente vai sentir. Então, às vezes na hora a gente fica bravo. Mas eu não posso levar isso em frente. Quantas coisinhas que acontecem com a gente o tempo todo, lá no teu trabalho, na própria casa espírita. Mas é que na casa espírita é todo mundo gente fina. Aqui não tem muito problema. Todo mundo aqui é mãozinha. Né? Mas quantas e quantas oportunidades a gente passa, né, por questões assim. Então, esse perdão ele vai ser fundamental para que eu não adoeça, para que eu não comece a encher aqui a minha alma, o meu corpo físico, o meu espírito de coisas ruins que vão lá na frente me trazer problemas maiores. Mas esse capítulo 12, ele não fala só de amor próximo, ele sobe um pouquinho o sarrafo. A gente está falando aqui, acabando a Olimpíada, e vamos lembrar daquela prova de salto na altura, que quando você dá um pulinho, o cara vem e sobe o sarrafo. E Jesus subiu o sarrafo aqui e fala assim, não, quando eu estou falando de amor próximo, é uma coisa. Esse capítulo 12, ele não fala do próximo, ele fala do inimigo. Então, amai os vossos inimigos. Já ficou mais difícil, não ficou? E olha que ele subiu bastante o sarrafo, não foi pouquinho. Mas antes da gente falar disso, vamos tentar chegar num ponto aqui. Você tem algum inimigo? Só dá um sinalzinho assim para mim, pô. Não precisa ser muito claro, só uma piscadinha assim. Tem, Márcio? Tem inimigo ou não? Eu poderia perguntar para você se eu fosse um cara chato, o que é inimigo? Vamos tentar definir isso. Quem que me ajuda? O que é inimigo? Isso é uma pergunta. Estou esperando a resposta de vocês. Quem que me ajuda? O que é inimigo?
Misericórdia. Por exemplo, o cara que está fazendo uma reforma na casa dele, fica batendo martelo, ele incomoda, ele incomoda. Esse tipo de ponto, Tá. né? O ponto que deixa a gente numa situação de vulnerabilidade ou numa situação de ansiedade, de angústia. Não é incomodar de fazer um barulho ou espinhar do seu lado. Tá. É algo maior. Quem mais que tem uma ideia aí que seria um inimigo? As imperfeições, né? Nossa, as imperfeições. Tá. E as imperfeições seriam os inimigos, né? Que a gente traz, né? Tá. Manifesta contra nós mesmos. Tá. Inconsciente. Mas quando eu falo assim, olha, o fulano é meu inimigo. Quem tem que sacanear. Tá. Te deseja mal, te faz mal, te ataca. Então essa pessoa, ou que fez algo muito grave para mim. Então essa pessoa seria meu inimigo. Como que eu amo essa pessoa? Dá para amar? Ou perdoar, eles não sabem o que fala. Tá, mas isso é como que é teu nome? Marcelo. Marcela. Isso é muito, muito bonito quando a gente fala aqui no Evangelho, com aquela voz suave, não é isso? Oh, nós temos que perdoar os nossos inimigos. E no dia a dia? Tá, eu sei que eu tenho que perdoar o meu inimigo. Então, primeiro, tem duas questões que a gente tem que colocar. Como que é teu nome? O Jorge, ele pode me considerar inimigo. E se ele me considerar inimigo, de quem que é o grande problema? É dele, né? E quando eu considero ele meu inimigo? Agora o problema é de quem? Agora é meu. E a gente vai ver por que ele é meu. Então, quando o Márcio fala assim, eu falo, você tem muitos inimigos? Ele brinca, né? Claro que o Márcio não tem, o Márcio é uma pessoa super do bem, mas vamos supor que tivesse. Então, tem duas questões. Se você é meu inimigo, eu não estou nem aí. O problema é quando eu te tenho como inimigo. A gente tem um passe chamado P3B. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Todo mundo sabe, já ouviu falar desse tratamento chamado P3B? É um tratamento que a gente faz na casa espírita para obsessores. Tá? Então, o que é um obsessor? É aquele que desencarna e continua perseguindo quem está encarnado. Então, para isso, tem que ser um inimigo daqueles mesmo. Né? Porque a maioria das coisas que fizeram para mim, para você, ao longo dessa vida, a gente esquece como é, esquece. E aí aquele cara deixou de ser inimigo, porque ele passou. Não tem muita coisa que a pessoa. Ele te ofendeu horrores. Só que o tempo passou e hoje você não lembra mais daquilo. Então, primeiro ponto, você é meu inimigo ou eu sou seu? E por que eu falo que se você for meu inimigo, o problema é teu? O que isso pode trazer de ruim para você? Tá, não, mas assim, vamos pensar nessa. Vamos pensar nessa aqui. Tá? Eu sou seu inimigo. O que isso vai trazer para mim? O que isso me traz? Tá, rancor, mágoa, ressentimento, mas vamos além. O que isso faz comigo? Uma pessoa muito rancorosa, o que acontece com ela? Invariavelmente fica doente. A gente sabe que a maioria esmagadora das doenças começa onde? No perispírito, começa na mente. Poxa, você imagina toda vez que eu vejo uma pessoa, eu para ela. E nem que eu vou em casa pensando, tudo isso vai trazer uma onda. Você já teve ocasião, por exemplo, você está num lugar, a gente está conversando um assunto agradável, gostoso, está todo mundo rindo, tudo tá leve. De repente a gente começa a falar, não precisa falar mal de alguém, mas fazer algumas observações sobre determinadas pessoas, né, ou sobre fatos. Não muda o ambiente, já não fica um negócio ruim, como dizia a música do Chitãozinho Chororó, dá um vazio no peito, uma coisa ruim. Né? Então por quê? Imagina isso na tua vibração, na tua energia, durante 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, 2. Aquilo não vai trazer doença? Tem um estudo que diz que a maioria das pessoas que foi abandonada pelos cônjuges e não conseguiu se levantar, algum tempo depois apresentou algum tipo de enfermidade.
para eu perdoar meu inimigo, ele está falando, olha, seja esperto. Se você não perdoar esse cara, você vai sofrer com ele. E a gente muitas vezes fala assim, olha, eu estou com essa enfermidade porque eu trouxe de outra vida. A gente não fala isso, principalmente no meio espírita. Como você vai ter um percentual de enfermidades que eu trago da outra vida? Será que é grande esse percentual ou é pequeno? Até porque, o que acontece? O que é o meu corpo, o perispírito? Eu não sou aquilo que eu penso só, eu sou aquilo que eu vibro. Então, se eu estou vibrando coisas negativas o tempo todo, eu estou adoecendo. Então, eu fico achando muitas vezes, não, é porque na outra vida eu fiz essa coisa. Sim, isso tem uma influência, mas isso é uma influência bem menor do que aquilo que eu estou fazendo hoje com o meu perispírito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É para que a gente não fique aí levando uma porção de coisas que não precisa levar. Mas voltando aí naquilo que você falou, Marcelo, gente, como que a gente faz para perdoar? Vamos pegar coisas graves. Não é aquele cara, como você falou, que fica batendo martelo, não é aquele cara que eu falou um dia no elevador, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de coisas muito graves. Muito graves. Aquele cara que te puxou o tapete, aquela pessoa que de repente cometeu uma violência contra você, contra um filho. Não é isso? A gente está falando de coisas muito graves. Como que eu perdoo alguém que me bateu muito forte? Dá para eu falar assim, olha, eu fui no Centro Espírita ontem, dia 14 de agosto, e lá no Evangelho estava dizendo que eu tinha que perdoar o meu inimigo. Então, a partir de hoje, eu vou perdoar e está tudo certo. Dá para fazer isso? Então, como é que funciona isso? De novo, eu estou esperando vocês. Então, todo mundo ouviu o que ela falou? Quem mais que tem alguma sugestão aí para gente fazer essa figura? Sarar. Mais ou menos para mim. Eu devo ter colocado alguma coisa no resumindo até pior para ele lá atrás. E a gente O Evangelho diz que perdoa o seu inimigo enquanto vocês estão na mesma caminhada. Perdoar é retirar do seu coração toda a raiva, todo aquele sentimento ruim que te corrói por dentro. Esse é o primeiro ponto. O maior beneficiado é você quando você perdoa, não seu inimigo. Então você se beneficia, você tira aquela raiva do coração e se liberta em relação a isso. E o segundo ponto, você tem que confiar na justiça divina. Todos nós prestaremos contas perante a Deus dos nossos atos. Então não seremos nós que faremos justiça. Todos nós. Então, e um terceiro ponto, perdoar é divino. Nós estamos numa caminhada evolutiva. Não é qualquer um que consegue perdoar. Eu consigo perdoar muita coisa, mas algumas coisas eu ainda não consigo. Então, assim, achar que nós vamos ler o Evangelho e sair perdoando, isso é utopia. Desculpa. Perdoar é um processo que demora muito tempo, alguns casos, encarnações, alguns casos não. E é um processo que nos liberta. Como é esse nome? Fábio. Lembra que a gente perguntou? Como que eu faço para perdoar? Não dá para fazer isso do dia para a noite. Seria hipócrita, né, Fábio? Não fala, eu perdoei, está tudo certo. Não, é um processo que eu vou começar. É um processo. E esse processo que o Fábio colocou de forma muito interessante, é um processo que demora muito tempo. Às vezes. Pode ser rápido, mas às vezes demora muito tempo. E eu tenho que respeitar isso. Porque senão eu parto para outra coisa chamada hipocrisia. Então,
posso me acomodar nessa situação, mas como a Marcela falou, primeiro o autoconhecimento. Olha, o que eu estou sentindo é rancor, é ódio com relação ao fulano. E aquilo que ele fez para mim, que foi muito grave, eu vou começar a fazer um processo agora para que ao longo do tempo a gente possa. E uma coisa importante, o Fábio colocou ali uma coisa que me fez lembrar. Às vezes eu falo assim, eu quero justiça. Às vezes eu quero vingança. Eu estou chamando de vingança de justiça. Justiça não vai acontecer. Mas não sou eu que faço. Então eu vou tentar começar esse processo para que dentro do meu tempo ele seja possível. E uma terceira questão que a gente confunde muito. Gente, perdão é uma coisa, relacionamento é outra. É claro isso? O fato de eu te perdoar não significa que eu tenha que manter um relacionamento com você. Porque o relacionamento, ele pede outras coisas. Ele pede, por exemplo, confiança. Então, de repente, na briga que eu tive lá com o Fábio, eu não tenho mais confiança em manter o Fábio, por exemplo, dentro da minha casa, ou eu dentro da casa dele, ou a gente no mesmo ambiente de trabalho. Então, Fábio, eu vou iniciar esse nosso processo aqui de perdão, mas, infelizmente, a gente não pode mais estar no mesmo ambiente trabalhando. É que, às vezes, a gente acha que perdoar é continuar com o perdão, ele é aqui dentro, não é para fora, ele é aqui dentro, ele começa aqui dentro, né? Desculpa, Chico, posso Não, pode. só complementar a sua Claro, fala? claro. O Evangelho diz também claramente, eu perdoo, mas não significa que eu sou obrigado a abrir a porta da minha casa para o meu inimigo. Eu não sou obrigado a conviver com quem me quer mal. Eu perdoo, me liberto desse sentimento ruim e sigo a minha caminhada. Eu só queria complementar isso. Não, é exatamente isso. Então, eu vou em frente, porque às vezes, vamos pegar um relacionamento conjugal. Acho que o relacionamento conjugal são exemplos bacanas para a gente dar. Então, houve uma traição conjugal. Homem dificilmente faz isso, todo mundo sabe, né? Homem é. Mas houve uma traição conjugal. Aquele que errou, aquele que traiu, ele se arrepende por dois motivos. Ou porque ele se arrependeu de verdade, ou devido ao escândalo. Porque às vezes a gente se arrepende, mas não é porque se arrependeu mesmo, por causa do escândalo que aquilo gerou. Todo mundo descobriu, agora gerou um escândalo e eu estou. Então agora eu me arrependi. Aquele que foi traído, ele vai perdoar. Então se ele perdoa, não significa que ele tem que continuar o casamento. Ele pode perdoar e continuar o casamento. Mas pode perdoar e não continuar. A gente vai ver pessoas, você já deve ter visto, que depois de uma traição falam assim, eu perdoo e continuo o relacionamento. E aí a pessoa se atrasar 5 minutos para chegar em casa. Se acaba contando assim, então não tem perdão. Ela só manteve o relacionamento. Mas aquilo pode até aumentar mais o ódio lá para frente. Então, esse processo de perdão, gente, olha, eu não sei vocês, mas ao longo da vida, sempre, quando a gente fala nessa questão do inimigo, do perdão, a gente sempre lembra, com algumas exceções, de alguma pessoa que passou. Então, a gente sempre vai lembrar, puxa vida, do fulano. Não é isso? Não nós que estamos aqui, que temos um coração muito puro, mas o pessoal lá fora. Mas então a gente sempre vai lembrar de alguém que pisou no nosso carro. E aí fala, então você tem que esquecer. Não, esquece quem tem Alzheimer. Esquece quem tem amnésia. Isso não é esquecer. Eu vou sempre me lembrar. Até que isso não me incomode tanto mais. Então, é um processo. Vai. Estamos falando de coisas graves. Coisas pequenininhas acontecem todo dia. Tá? E quando você chega e fala, puxa, desculpa, foi mal ontem. Acabou. Isso acabou. Tá? Isso aí não é isso que a gente se refere. Tá? Essas coisinhas pequenas. Igual aquela fechadinha de trânsito. Você fica bravo, daí o cara passa do lado e fala, desculpa aí, pronto, acabou o problema. Né? Então, coisas pequenas é facinho. As coisas mais graves não, essas coisas aí que a gente tem que tomar um certo cuidado. Aí Jesus vai dizer pra gente que a gente tem que pagar o mal com o bem. Puxa, mas como que eu pago o mal com o bem? Você vem
E como disse a Marcela, que você me sacaneou, né? Que é a maneira como a gente fala, né? Coloquial. E como que eu vou te pagar o mal com o bem? Tem um cara chamado Spinoza, um filósofo lá da Idade Moderna. Ele falava assim, e depois que eu li isso, eu achei um negócio fantástico. Eu queria que você viesse comigo para entender isso. Ele fala assim, aquele que te odiava, se você conseguir conquistar essa pessoa e fazer que ela te ame, ele vai te amar mais do que se ele nunca tivesse te odiado. Deu para entender? Eu conheci uma pessoa e ela nunca me odiou. Então ela me ama, vamos supor, no grau 5. Aquele que me odiava e eu consegui reverter a situação, ele vai me amar no grau 8, no grau 10. Já aconteceu isso com a gente? De ter uma pessoa, sabe aquela pessoa que você fala assim, puxa, eu não gostava dessa pessoa e passei a gostar. Não tem uns casos assim na vida da gente? E essa pessoa que a gente não gostava e passou a gostar, geralmente a gente passa a gostar mais dela do que se a gente nunca tivesse, do que se ela tivesse sido neutra. Então não vale a pena a gente tentar reverter essas situações? Principalmente aqueles que dizem gratuitamente que não gostam de alguém. Sabe aquela pessoa que fala assim, poxa, isso acontece muito na adolescência, né? Poxa, eu não ia com a sua cara, depois que eu te conheci, eu te achei uma pessoa super legal. Não tem uns casos assim? Então, depois que a gente reverte essa situação, fica legal. Então, o que Jesus fala? Que a única maneira, Jesus, Spinoza, vai dizer, olha, a única maneira de você reverter o ódio é através do amor. Gente, ninguém está falando em santidade, ninguém está falando em milagre. Está falando só em jeito de viver, em psicologia. Não é? É o jeito de ver as coisas. Porque às vezes eu começo a ver naquela mesma vibração que você está vendo. Ou eu vejo do meu jeito particular. Você quer ver um negócio? Eu acordei de mau humor. Aí você falou uma coisa para mim. Eu encarei de uma forma. Se eu acordei de bom humor, você fala de uma coisa, eu já não vejo de outra maneira. Então, muitas vezes, aquilo que eu estou pensando de você não é exatamente aquilo que você falou ou pensou. É aquilo que eu achei que você pensou. Que eu achei que você fez. Aliás, depois que eu comecei a entender isso aqui, através do Evangelho, eu parei de colocar a resposta nas perguntas. Você reparou que a gente bota a resposta nas perguntas às vezes? Você quer ver um exemplo? Qual é o seu nome? Isabel. Ah, Isabel, você tem quantos anos? 18? Ah, eu já botei a resposta na pergunta. Não é? Isabel, quando? É claro que isso é só uma pergunta retórica, tá? Mas é algo muito indiscreto perguntar a idade de uma mulher, né? Mas quantos anos você tem? Ponto. Gente, pelo amor de Deus, ainda mais se for mulher. Porque se você errar um mês na idade dela, você vai arrumar um inimigo. Se for pra cima. Se for pra baixo, você ganha um amigo pro resto da vida. Uma vez me perguntaram, quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, meu Deus, não faz pra mim. A pessoa aparentava 40, eu falei 32. Ela falou, eu vou, é 28. Eu quis agradar e não consegui. A partir daí, eu nunca mais perguntei pra ninguém quanto ele achava. Tipo, não pergunta nada disso. Então, muitas vezes, eu ajo de acordo com aquilo que eu penso que você pensa. Então, a gente não faz isso? Olha, eu acho que a fulana não vai com a minha cara. E pronto, a partir dali eu passo a pautar a minha vida. Ninguém falou isso pra mim. E às vezes a pessoa, ela tem uma cara de brava. A minha mulher fala que eu tenho cara de brava. E aí você está falando, eu estou olhando. E você imagina que eu estou bravo, mas eu não estou. Às vezes eu estou super curtindo, como o pessoal gosta de falar agora, eu estou super curtindo aquilo que a pessoa está falando. E ela fala, nossa, esse cara, eu acho que ele está bravo. Não, você está. Então fica quieto. Não tente adivinhar. Porque quando eu começo a querer adivinhar, eu começo a fazer um pré-julgamento e às vezes eu estou com raiva de alguém que não estava com raiva de mim. Não é? Então, quando Jesus fala assim, pagar o mal com o bem, se a gente não consegue fazer isso toda hora, principalmente, sabe aquelas pessoas que são caras para nós e que a gente gostaria de tê-las novamente? Poxa, vamos começar por aí. Pague o mal com o bem.
vez, eu trabalhava na fábrica, lá nos anos 80, e tinha um cara que ele tinha ganho o troféu do cara mais chato da empresa. Então, aquele cara chato era ele. E eu estava vindo em São Paulo, e meu carro quebrou no caminho. E eu encostei na beira da duta, naquela época, nos 80, não tinha esses guinchos, esses socorros 24 horas, não tinha nada disso. Era por Deus. Aí eu tô ali, de repente, era um sábado à tarde, e não tinha nem mecânico aberto, não tinha nada. De repente encosta um carro na frente do meu. E quem era? O chato. Esse, como você sabe? Era esse cara. Eu falei, meu Deus. Justo ele. Tanta gente pra parar. Gente, o que esse cara fez? Ele parou o carro dele. Ele veio, ele me ajudou. O carro meu estava lá para lá de Guararema. Esse cara me trouxe até Jacareí. Ficou comigo procurando alguém que tivesse peça. Olha, você precisa de ver como que ele me ajudou. Ele perdeu a tarde inteira com isso. Até que a gente achou um guincho, e o guincho foi lá, buscou o carro. Não tinha telefone celular, não tinha nada disso. Então, imagina que para você ligar para alguém, lá nos anos 80, para o pessoal que está mais novo, a gente tinha que ter um telefone fixo. Não existia celular. Então ele pegou ali no carro, foi a Jacareí, ligamos para o guincho veio, buscou, ele pegou peça, e trouxe ali na porta da minha casa. Para mim, aquele cara passou o cara mais gente boa da empresa, a partir daquele dia. O que ele fez? De uma certa forma, ele pagou mal também. E aí, e hoje, 30 anos depois, eu estou aqui botando esse cara na preleção. Lembra que eu falei que quando alguém combate o mal com o bem, o amor, você nunca mais esquece? Então, são coisas que acontecem. Eu tenho certeza que na sua vida deve acontecer esse tipo de coisa aqui. Então a gente vai entendendo, né? Porque são coisas aqui do Evangelho, porque às vezes a gente pega a figura de Jesus e fala assim, mas ele fazendo isso, ele está muito acima da gente. Sim, ele está muito acima, mas ele vem dar muitas dicas para que a gente possa ter uma boa convivência. O que Jesus faz? Ele fala muito de convivência, né? E é isso que ele faz aqui no Evangelho. Uma outra questão que é importante, a gente brincou no início, é do desencarnado. Vamos lá. Como que é teu nome? Patrícia. Eu tenho um problema sério de relacionamento com Patrícia, brincadeira, hipoteticamente. E eu desencarno. E eu tenho tão forte esse problema, que mesmo desencarnado, eu consigo continuar interferindo e influenciando a Patrícia? Dá para fazer isso? Sim. Dá. Até porque a gente pergunta assim, para onde você vai quando você desencarnar? Para onde que a gente vai quando a gente desencarnar? Depende. Não, pode falar, pode. Eu quero que vocês interajam Eu mesmo. prometi que eu ia ficar em silêncio. Não, você fica, não, você fica ao fim também. Eu quero que você pode entrar todo mundo, eu quero que vocês interajam. Depende das vibrações. Depende da vibração. Olha, show de bola, viu? Vocês podem chamar esse rapaz para fazer transmissão aqui no mundo. Desculpa, eu prometi que eu não ia falar nada, mas Não. eu não consigo me conter. É vibração. Eu faço aquilo que eu vivo. Quando eu sair daqui agora, por volta das 15 para as 9, 9 horas, para onde que eu vou? Para onde meu pensamento me leva, não é isso? E a vibração me leva. Então, a maioria, eu tenho certeza que numa noite fria dessa aqui vai para casa, né? Sai Nazaré de mim. Mas se eu quiser sair daqui agora e ir para um outro lugar, eu não vou. Por quê? Porque eu estou vibrando naquele sentido. Então, a gente fala assim, eu quando morrer, eu vou para um grau. Ué, você já determinou para onde você vai. Você está vibrando na frequência do umbral. Quando o umbral isso fica 8 anos no umbral, por quê? Porque estava com uma vibração muito baixa. Porque não tinham espíritos que iam sempre lá tentar resgatar. Mas ele não via. Por quê? Porque a vibração era outra. E quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa e alguém fala, vamos sair daqui, sai dessa, vamos mudar de vida. Você fala, não, eu quero continuar assim. Não é, porque a minha vibração está ali. Então, o fato do André Luiz ter ficado 8 anos não significa que eu, você, temos que ficar esses mesmos 8 anos, ou
a mais. A gente sempre pensa assim, ó, se ele ficou 8, eu então eu não vim. Não é isso? Depende da tua vibração. Depende daquilo que você pensa, daquilo que você acredita e, claro, também das suas obras. Mas isso tudo é um cúmulo. Então, quando a gente consegue elevar esse nosso estágio vibratório, as coisas mudam. E aí o que acontece? Eu estou com muita raiva da Patrícia. Aí, lá no plano espiritual, eu começo, aqui do lado dela, a influenciá-la. E essa influência para ela, como é que funciona? Você começa a ter alguns pensamentos que você sabe que não são seus. Eu poderia te perguntar aqui, alguém já foi influenciado por algum obsessor aqui ou não? Já? Fica até com medo, né? A todo instante. Todo instante nós somos influenciados. De um jeito e de outro. Lembra que em algumas alegorias a gente tem assim um capetinha e um anjinho, um de cada lado? Claro que aquilo ali está falando muito mais dos nossos impulsos, da nossa consciência. Mas se a gente for tentar continuar dando asas aí à nossa criatividade, a gente também pode levar isso para o lado dos obsessores. Então, o que acontece? Aí eu desencarnei e vou obsediar a Patrícia. Você fala, mas essa mulher não tem mentor espiritual? Não tem? Por exemplo, eu moro em prédio. Eu imagino que algumas pessoas aqui devem morar em prédio também, em condomínios. Então, se você chegar lá na casa para falar comigo, essa foi uma pergunta que uma vez meu filho, quando era menorzinho, ele fez. Foi uma explicação que eu achei para passar para ele. Falei, filho, se alguém chegar aqui agora no prédio e quiser falar com a gente, ele vai ter que falar com o porteiro. Vai. E se o porteiro vai ligar e falar, senhor Carlos, fulano está aqui para falar com o senhor. Eu vou falar assim, pode subir. Ou não. Não é isso? Quem é o seu obsessor, o seu mentor espiritual? É o porteiro. Muitas vezes, quando esse obsessor chega, a sua vibração está muito mais para o obsessor do que para aquele que está te protegendo. Então você, de uma certa forma, você está falando o que para ele? Pode se afastar e deixa vir o obsessor. Porque ele encontrou uma vibração parecida. Então, eu sou sim influenciado a todo momento, mas se eu estou num nível de vibração alto, esse cara não consegue chegar em mim. Fica mais difícil a influência dele. Ele vai até falar aqui, mas essa influência fica um pouco mais difícil, porque eu estou numa outra vibração. Agora, se eu estiver na mesma vibração, eu pego a Patrícia e a Marcela. Eu desencarnei e eu gostava de fumar um cigarrinho. Vamos supor que a Marcela é fumante e a Patrícia não. E eu quero sentir aquela energia do cigarro. É mais fácil influenciar a Marcela ou a Patrícia? Não, obrigado. Não, é mais fácil influenciar quem fuma. É fácil influenciar. Agora essa aqui não, vai ter que começar a fumar. É mais difícil. Então, onde eu quero chegar? Se a minha vibração ela está igual daquele obsessor, é muito mais fácil da gente. Só que tem um detalhe. Enquanto nós estamos encarnados, você sabe onde eu estou. Quando eu desencarnei, agora você não sabe mais. Então agora, de repente, eu consigo ter um acesso mais fácil a você, porque você não está vivendo. Você sente, mas você não está vendo. Então, por isso que Jesus fala, olha, vamos tentar, ele fala assim, antes de entregar a sua oferenda no altar, vai na volta e tenta resolver as diferenças. Será que essa não é a última oportunidade que eu estou tendo com você encarnado para resolver as nossas diferenças? Hoje você liga a TV e você está vendo toda hora o caso do avião, né, que caiu a semana passada. E não tem como a gente não se colocar no lugar. Ou eu tenho 3 gêmeos, os 3 viajam muito a trabalho, então não tem como. O dia que caiu o avião, quando está feira vai ficar o menino, porque toda hora está viajando. Então não tem como você não se colocar ou colocar alguém. Será que de uma hora para outra a gente também não pode ser convidado
não aproveitam. Sabe aquele Natal que você junta com a família? E você fala assim, a sua esposa fala assim, o meu irmão, que é o seu querido cunhado, vai estar lá com a gente na noite de Natal. Você fala, puxa vida, será que dá um jeito de eu sair fora? Será que aquela não é uma oportunidade que a gente tem de se acertar? Ou de pelo menos melhorar um pouquinho? Às vezes um problema de ano você não vai resolver numa noite, mas um dia já melhora. Então, essas chances que são interessantes da gente tentar aproveitar. E que a gente vai deixando passar, às vezes, por orgulho. Sabe aquela situação que nós temos, às vezes, em família? Eu sei que aqui não tem isso também. E a gente não está aqui no tom de acusar. Se tiver, a gente não está aqui para acusar ninguém, porque a gente sabe que existem, cada um tem um motivo para ter um problema. Mas é aquele que fala assim, faz muitos anos que eu não falo com meu pai, faz muitos anos que eu não falo com a minha mãe. Então, se a gente tem uma situação dessa, com meu filho, com meu irmão, então se a gente tem uma situação dessa, puxa, será que não é o momento da gente começar a construir uma reconciliação? E às vezes eu estou bravo com o Márcio por causa de uma coisa que ele me fez 20 anos atrás, 30 anos atrás. Poxa, mas naquela época ele nem era quem ele é hoje. Só que tem um detalhe, depois de muito tempo que a gente está brigado, não fica mais difícil para a gente se reconciliar? Quando a gente está brigado de pouco tempo, fica fácil. Não fácil. Mas depois que vai ficando muito tempo, parece que cristaliza. E todo mundo sabe que eu não converso com o Márcio. A família inteira sabe que eu não me dou com o Márcio. Agora você fica deixando de eu conversar com ele. Mas eu acho que a forma que você abordou vai beneficiar com o perdão deve ser próprio. Eu acho que isso já começa a melhorar a cabeça da gente e já começa a olhar de uma forma diferente. Porque antes é aquilo que você falou, né, que mas eu sou mais beneficiado com isso, que eu tinha dentro do meu coração, isso vai me fazer bem. Eu estou melhorando pra caramba, porque agora eu consigo ficar com raiva um pouquinho só. Então, quando eu tenho aquela raiva, daqui a pouco passa. Já foi. Não ficou aquilo. Porque antes eu ruminava, né? Nossa, eu tinha um amigo de 30 anos que eu não falava com ele. Que é assim, de raiva dele. Eu encontrei ele no encontro de turma de quartel. A gente conversou, eu falei, puxa vida, quanto tempo eu guardei aquilo ali? Não sei se me fez mal, uma coisa que ele me fez na adolescência. Quando ele me fez mal na adolescência, passamos o mesmo concurso na escola militar, nós fomos vizinhos de esquadrilha, um de frente para o outro, passamos um tempo estudando. E a gente não se falava, nós nos formamos, não falávamos nem nada, porque a gente tinha uma raiva um do outro. Mas a gente nem sabia nem mais qual era o motivo. Mas aí, então, assim, não sou perfeito, estou longe disso, mas estou tentando. Você me fez lembrar de um fato que aconteceu comigo há muitos anos. Eu era garoto, 15, 16 anos, e essa foi a última vez de eu ter brigado. Não é que tem essas coisas, né? Brigado. Eu briguei com o menino por nada. Ele passou, olhou para a cara do outro e começou a brigar. E aí o tempo passou. E uns 15 anos depois, eu já próximo dos 30, eu fui a uma festa na casa do meu irmão. E esse menino estava lá, mas eu nem conhecia esse menino. E ele ficou se esquivando o tempo todo. E quando chegou um determinado ponto da festa, ele falou assim: vem cá, cara, eu queria falar com você. O que você queria falar? Ele falou: poxa, eu queria te pedir desculpas por aquela vez que a gente brigou. Eu falei: mas quando que a gente brigou? Foi em tal lugar, eu não lembrava mais aquilo. Então você falou, claro que eu lembrei. Na cabeça dele, quando ele me viu, ele achou que eu tinha uma mágoa dele. Não que eu fosse bonzinho, nada, eu só tinha memória mais fraca, tá? Aí, mas eu nem lembrava mais daquilo. Era algo que para mim tinha passado. Mas ele também não tinha mais mágoa, mas ele achou que eu tinha. Lembra que ele fala? Então, eu não estou partindo daquilo que eu penso, eu estou partindo daquilo que eu penso que você pensa. Então, ele tinha duas possibilidades: de vir conversar comigo, ou de manter aquilo. Ó, tá vendo aquele cara? Uma vez eu briguei com ele, aquele cara não presta. Pô, quando eu briguei com ele, tinha 15 anos, ali eu já tinha 30. Exatamente como você falou. E aí, morreu o assunto, acabou, nunca mais vi também. Então, assim, são coisas que você vê, você fala: puxa, eu vou ficar mantendo isso por causa de algo de adolescente. Quando alguém te faz mal, fala mais sobre você do que sobre outra pessoa. Nossos mestres. Até porque, lembra que quando a gente faz a preparação, fala assim:
gente vive aqui 20, 30, 40, 50, 80 anos. O tempo que a gente vive aqui, a gente está tendo experiência todo dia, não tá? E essas experiências estão. Então, muitas vezes, aquilo que eu estou bravo com você, é porque aquilo, primeiro, ou a forma como eu interpretei, ou diz muito sobre mim. O seu achismo faz, às vezes, aquilo uma verdade absoluta. Faz. Péssimo. E você sabe uma coisa que é assim, ó, muitas vezes, lá no meu inconsciente, como que é teu nome? Marta. Pode ser que lá no meu inconsciente eu veja você, hipoteticamente, e isso me remeta a alguém parecido com você, ou fisicamente, ou em termos de atitude, que me fez um determinado mal. Só que eu não sei disso conscientemente. Tá? Então, você, pelo jeito de falar, pelo jeito de agir, pelo jeito de fazer alguma coisa, você me remeteu a alguém lá atrás. Aí eu falo, eu vou com a cara da marca. Nem sei porquê. Eu falo, acho que foi da outra encarnação. Não é nada. Nem era pra você. Mas aquilo no inconsciente fez um link com alguém lá atrás. Agora, você vê como é. Até esse processo reencarnatório é uma coisa inteligente, que a gente não traz as raivas passadas, né? Porque você imagina você ter raiva da pessoa, o resto da vida. Quantas vidas fossem? Você ia ficar ruminando isso. Ainda bem que a gente esquece. Todo mundo aqui entende mais ou menos essa ideia da reencarnação? Você que está chegando agora, você... Ah, tá, você fez escola já. Então é a primeira vez que eu nessa casa, né? Porque já teve algumas casas onde eu tive a oportunidade de conversar e algumas pessoas falaram, eu não acredito, eu não entendo esse negócio da reencarnação. Tem alguém aqui nessa condição? Pode falar, o rapaz da segurança não vai tirar. Hã? Então, porque a gente às vezes, no senso comum, se a gente parar ali no ponto de ônibus e perguntar assim, por que eu deveria reencarnar? Porque as pessoas muitas vezes vão dizer, você deve reencarnar para poder resgatar as coisas erradas que você fez na outra vida. Gente, isso não tem nenhum sentido. Para que a gente reencarna? Qual é o motivo de eu reencarnar? Hein? Evolução. Não teria sentido algum, porque eu vivi a primeira vida como um espírito simples e ignorante. Fiz uma porção de besteira. Aí aquilo foi para a caderneta. Eu reencarno a segunda ainda muito simples e ignorante. Faço mais uma porção de besteira. Ao tamanho da conta. Se eu tivesse que ficar reencarnando só para espiar, não teria sentido. Porque a conta nossa, a conta do débito é muito maior. Existe uma coisa que a gente tem que entender. Muitos dos erros que a gente cometeu, a maioria deles não foi por maldade. Lembra que eu falei da fechada do trânsito? Então isso não entra na conta, isso foi distração. Isso foi por ignorância. Muito do que eu fiz de errado foi por ignorância. E à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, tá certo isso, não precisa resgatar. Porque a gente fala assim, ó, tudo que você fizer, você vai ter que pagar. Gente, isso é pena de italiano. O que é pena de italiano? Olho por olho, dente por dente. É assim que a espiritualidade age, é assim que Deus age. Chico Xavier vai falar nos atenuantes. Então, existe expiação quando a gente está encarnado? Existe. Para que existe expiação? É para aquilo que eu fiz de errado e continuo persistindo, sabendo que está errado. Eu sei que está errado e continuo fazendo. Opa, agora sim. Então eu preciso de realmente passar por algum tipo de sanção. Seria o mesmo que eu chegar para uma criança e quando que cometeu alguns erros, no dia que ela tem 30 anos, eu cobrar dela aquilo que ela fez por 5. Teria sentido isso? Não teria. Então, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar um pouco as nossas pessoas. Senão a gente fica achando que reencarnar é só resgatar. Reencarnar é crescer, é despertar a consciência, é passar a ver a vida de outra forma, é passar a ver as pessoas mais iluminadas, é compartilhar. Isso tem a ver com o reencarno, né? Senão a gente vai ficar aí. Né? Sabe aquela mentalidade meio arcaica? Né? Então a gente está mesmo nessa forma.
E para fechar, se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe a outra face. Vamos ver se a gente consegue, em 5 minutos, refletir um pouquinho sobre isso. Se alguém bater na face direita, o que Jesus quis dizer com isso? Se alguém bater na face direita, apresenta-lhe a face esquerda. Vamos lá. Posso atrapalhar? Não, não atrapalha nada, não, vai ajudar, vamos lá. Jesus condena a vingança nessa frase. O Evangelho diz sobre a vingança. A preocupação justamente é você não retribuir o mal com o mal. É você não se vingar. Não sei se está certo. Vocês concordam com ele? Sabe aquela palavra? Jesus falou tudo isso, só para não falar assim, ó, deixa quieto. Se ele fala isso, talvez ele fique muito motivo, né? Sabe quando alguém fala para você, deixa quieto, não mexe nisso, já foi, não alimente. Para que ficar alimentando esse tipo de coisa? Deixa para lá. Eu bato em você, você bate em mim. Eu bato em você, você bate em mim. Eu bato em você, você não bate mais. Eu tirei a sua motivação. Eu faço alguma coisa de errado para você e noto o que fiz. Quando você chega bravo amanhã, eu vou dar até um exemplo bacana aí para vocês. No futebol, um jogador, ele deu uma entrada no outro, foi um negócio muito feio, muito bom. E o juiz não viu na hora, mas o VAR viu e chamou o juiz veio e expulsou. Quando o juiz veio e expulsou ele, e a gente viu aquilo depois no VAR, e é o caso do meu time que fez isso, então não tem nem porquê. Quando ele fez isso, o juiz expulsou, ele começou a sair de campo, aí ele pegou e voltou, ele já tinha sido expulso, tá? Ele não tinha mais possibilidade de voltar àquela partida. Ele voltou para o jogador que estava caído, que estava sendo atendido. Ele falou assim, olha, você me desculpa. Isso não é do meu feitio. Eu perdi a cabeça e fiz isso com você, mas por favor, você me desculpa. O cara pegou na mão dele, caiu no chão, pegou na mão dele, deu um sorriso. Quando ele saiu, o repórter ele entrevistava. Ele falou, eu queria pedir desculpa ao jogador que machucou ele, ao time, ao meu time e à torcida, porque eu fiz uma bobagem. Não contente, ele chegou no vestiário, pegou o celular dele e fez uma postagem no Instagram direcionada a toda a torcida, dizendo da besteira que ele tinha feito e que ele pedia perdão por ter feito aquilo. Na outra semana, quando ele foi encontrar com aquele outro jogador, aquele cara, possivelmente ele não vai ter motivos para revidar, porque ele já se retratou. Então, às vezes, a gente se retratar de uma besteira que fez, a gente fica mais maior. Né? Mas isso tem que ser sincero, não é fazer isso de maneira interessada, né? É fazer de forma sincera. Então, quando ele está falando aqui da gente dar a face, muitas vezes é isso, esqueci o mundo. Não vamos levar isso em frente. Senão a gente vai ficar brigando, vai ser ruim para todo mundo. Não, comigo não é assim, bateu, levou. Será que isso é vantagem? Comigo é assim, eu sou autêntico. Quando a gente era moleque, eu falava assim, não leva desaforo para casa. Que coisa mais insana, né? Às vezes é melhor você levar desaforo para casa. Então, são alguns ensinamentos que o Deus vai dar para a gente, quando a gente vai tentar colocar isso na nossa prática. A gente vê que se a gente for por esse caminho, a gente vai ganhar muito. Aqui dentro, no nosso perispírito, na nossa vibração. Fala mais. Só se ofende o orgulhoso. Exatamente. E isso que o Márcio falou, procure, para a gente fechar, procure fazer uma análise, todos nós. Muitas vezes eu estou ofendido
fato de você elogiar o fulano não significa que você esteja me diminuindo. E às vezes a gente não vê isso. Os dois trabalham na mesma função. Aí eu falo assim, puxa vida, vocês duas, como que é seu nome? Alexandre e Isabel. As duas trabalham na mesma função. Eu falo, nossa, o trabalho da Alexandre é maravilhoso. A Isabel já não olha para minha cara. Eu não falei que o seu trabalho é ruim, eu só falei que o trabalho dela é bom. Mas o meu orgulho, muitas vezes, isso não acontece com a gente? Ele não está dizendo que o meu orgulho. Talvez o seu eu já conhecesse. E já sabia que era um trabalho de excelência. E agora eu estou dizendo que não. Mas quando eu falo isso, pronto. Então a gente tenta tirar o orgulho mesmo. Gente, e isso acontece demais. Demais. Se eu vier fazer uma preleção, amanhã vem aqui o Márcio e faz a preleção. Aí as pessoas falam, nossa, a preleção do Márcio é maravilhosa. Pô, não vou com a cara do Márcio. Ninguém está falando.